O que aprendemos da fidelidade de Davi? Primeira carta a Timóteo capítulo 2. Comentário de Mário Persona. 1 Timóteo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças pelos homens bons. Será que está escrito isso? Pelos homens honestos, pelos homens justos, pelos homens sinceros, pelos homens de boa índole. Não. Por todos os homens. Por todos os homens. Em 1 Timóteo, no capítulo anterior, no capítulo 1, nós vimos que, versículo 14, a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo está dizendo, sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade ou paciência, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. É interessante nós pensarmos Paulo colocando-se nessa posição, e ele fala em uma outra passagem que ele era assim porque ele perseguiu a igreja. Ele mandava matar os cristãos, ele conduzia os cristãos à morte, ao suplício, à tortura. E o Senhor falou, Saulo, por que me persegues? Porque ele estava perseguindo a Cristo, diretamente a Cristo. Na sua ignorância, no seu zelo excessivo, ele estava fazendo tudo errado. E ele então usa a si próprio de exemplo para deixar muito claro que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E ele alcançou misericórdia para que Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplos que haviam de crer. Então, na realidade, admoesto-te, pois, no capítulo 2, versículo 1, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, significa por todos os homens, pecadores, corruptos, malévolos, toda classe de homens. Porque esse é o coração de Deus. É importante nós entendermos qual a disposição de Deus para com os homens, para nós não acharmos que nós podemos fazer acepção de pessoas e orações pelos reis, por todos que estão em eminência. Vamos orar pelos reis bons, os reis não corruptos, os reis honestos, e os outros não. Mas não é assim. Porque todos pecaram, todos estão destituídos da graça de Deus, inclusive nós, que na nossa condição natural, né, de pecadores perdidos. Eu não me lembro onde fala agora uma passagem que eu creio que é de Davi, que fala que era segundo o homem, segundo o coração de Deus. O que é uma pessoa segundo o coração de Deus? É uma pessoa que tem os sentimentos de Deus, porque o coração nos fala de sentimentos. É uma pessoa que sente como Deus. Tem os mesmos sentimentos que Deus tem em relação a muitas coisas. E Davi realmente era um homem assim. E quando a gente vê a vida de Davi, né, como ele serviu a Saul, mesmo Saul sendo um rei tirano, corrupto, mau, há um momento até em que Davi teve a oportunidade de matar Saul. Mas ele só corta a borda da veste de Saul, porque ele não ousava colocar a mão naquele que Deus havia ungido, havia escolhido para rei de Israel. Saul era o homem escolhido por Deus segundo o coração do povo, segundo o coração do homem. Era o mais alto, era o mais bonito, o mais forte, era o que aos olhos dos homens estaria mais capacitado a assumir a posição de rei. Mas aí, diante da total falha de Saul, Deus escolheu Davi. E a gente podia até ler uma característica desse pequeno pastor
que era segundo o coração de Deus. No capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 1, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e dize, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a esse tem escolhido. E aí vai então, Jessé faz passar os 7 filhos. Versículo 11, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os mancebos? E disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, o trouxe, era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Esse era o rei, ungido por Deus, segundo o coração de Deus. O homem vê o que está diante dos olhos, fala o versículo 7. Porém o Senhor olha para o coração. E o Senhor olhou para o coração de Davi. E aquele era o homem, o rei, ungido por Deus. E uma característica bonita de Davi, é que ele nasceu em Belém. Jessé era belemita, era da cidade de Belém, a mesma cidade onde o Senhor Jesus iria nascer mais tarde. Outra característica, ele era um pastor de ovelhas. E o Senhor Jesus é um pastor de ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é o supremo pastor. Ele é aquele que morreu, que entregou sua vida pelas suas ovelhas. Como deveria ser um pastor, realmente, ele entregou sua vida pelas ovelhas. E quando nós encontramos mais à frente, Davi, ele fica sabendo de Golias, dos filisteus, que estão desafiando o povo de Israel, e ele se propõe então a ir lá e enfrentar o inimigo do povo de Israel, que era Golias, o gigante, que é para nós uma figura de Satanás, o inimigo das nossas almas. Davi estava com as suas ovelhas, ele não leva as suas ovelhas nesse embate, nesse encontro com o inimigo. Mas ele também não abandona suas ovelhas no ermo ou a sorte delas. No capítulo 17, versículo 19, Jessé manda Davi ir encontrar seus irmãos, um pouco antes, no versículo 13. Foram seus 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram, capítulo 17, 1 Samuel, versículo 13. E seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Sama. E Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se
por 40 dias, e disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos um efá desse grão tostado, e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial e a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Esse era o servo. Esse era um pastor e servo. Os seus irmãos estavam lá na guerra e tudo mais, mas esse era um servo, era um leva e traz, queijo, leite, vai buscar, alimenta as tropas. Ele era um servo, a posição, ele era o menor. O menor, versículo 14. O Senhor Jesus veio como menor. O Senhor Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez servo por amor de nós. E esse é Davi, uma figura de Cristo. Aí no versículo 19, um detalhe muito importante, o versículo 15, isso aqui é repetido muitas vezes. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. As ovelhas não eram dele, eram de seu pai. Ele apacentava as ovelhas de seu pai. Essa era a sua missão. Versículo 19. Estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no Vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi, então, de madrugada se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E ele vai, então, ele deixa as ovelhas sob os cuidados de um guarda e vai cumprir a missão que o seu pai lhe tinha ordenado. Mas ele chega lá e vai descobrir Golias, e ele vai ver que ele é capaz, em nome do Senhor, de lutar contra Golias. Porém, quando ele chega, no versículo 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Eliabe era o irmão mais velho de Davi, aquele que foi o primeiro, que era alto, que Samuel foi ordenado, Samuel gostou dele, mas Deus falou, não era esse. Não era esse, porque esse era segundo o coração dos homens, o olhar dos homens, a aparência dos homens. Então acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Para Davi, quando ele fala das ovelhas, no mesmo capítulo, no versículo 34, quando ele vai explicar para Saul quem ele era, ele diz assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, o feri e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. O teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Essa era a opinião que Davi tinha das ovelhas. E a opinião de Eliabe, aquelas poucas ovelhas. Ele olhava para as ovelhas com desprezo. Para ele, aquela função de apacentar ovelhas era uma coisa vil, uma coisa... Um homem tinha que estar na guerra, tinha que estar envolvido com armas, com lutas. E o pastor era um pequenininho que apacentava poucas ovelhas. E assim é o nosso Senhor. E é esse o coração de Deus. Porque Davi tinha o seu coração no cuidado dessas poucas ovelhas aos olhos dos homens, mas importantíssimas aos seus próprios olhos, porque eram as ovelhas do seu pai. Eram as ovelhas do seu pai. E o Senhor hoje tem um coração também de pastor. Ele não quer que nenhuma se perca. Tanto aquelas que são ovelhas, mas ele quer salvar também e tornar para si, transformar para si aqueles que são pecadores nos seus delitos e pecados perdidos em ovelhas suas, ovelhas do seu rebanho, ovelhas do rebanho de seu pai, ovelhas do seu pai. E aqui quando nós lemos essas orações por todos os homens, esse é o coração de Deus. E logo em seguida, é interessante isso, e tem muito a ver com os nossos tempos hoje, né, que nós estamos passando hoje no Brasil. Essas orações deveriam ser pelos reis e por todos os que estão em eminência. Traduzindo isso para o nosso idioma brasileiro, pela presidente, pelos deputados, pelos senadores, pelos chefes de Estado, pelos policiais, pelos delegados, pelos juízes. É isso aqui que ele está dizendo aqui. As orações e ações de graça, intercessões por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, capítulo 2, 1 Timóteo, versículo 2, para que tenhamos uma vida quieta
e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos se salvem. Quando nós lemos ontem, na reunião de ontem, em Atos, capítulo... O irmão Pisinato até falou sobre isso, no capítulo 24 de Atos, quando Paulo se dirige a Félix, capítulo 24 de Atos, versículo 10, Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Aí ele começa a defender a sua causa perante Félix, mas com todo o respeito diante de Félix. Ele havia aprendido uma lição um pouco antes, no capítulo 23, quando o sumo sacerdote, no versículo 2, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Mas Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. O Senhor nunca precisou fazer isso, mas Paulo precisou se retratar, porque ele não sabia que era o sumo sacerdote. E ele tratou de maneira ofensiva o sumo sacerdote. E aqui, será que Paulo sabia que Félix era um corrupto? Provavelmente sim. Porque no versículo 26, fala de Félix esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Sim, era um corrupto. Era um governante corrupto. E Paulo faz o quê? Trata mal a ele? Não. Paulo respeita, porque ele era uma autoridade instituída por Deus. Não existe autoridade que não seja instituída por Deus. Aquele que se opõe à autoridade, se opõe a Deus. Isso fala, eu acho que é em Romanos 13, se não me engano, né? O que se opõe à autoridade, se opõe a Deus. Vamos, acho que até abrir lá, Romanos capítulo... Será que é o 13 ou é o 10? É o 13. Versículo 1. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, ao poder, à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. É solene isso, né? Porque nós somos muito prontos a meter a boca em autoridades, a falar mal de presidente, falar mal de deputados e senadores que são autoridades. Estão acima de nós. Nós somos rápidos nessas coisas, mas olha o que diz aqui. Quem resiste à autoridade, à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. É apontar a arma para o peito quando nós falamos mal de uma autoridade. Eu sei que dá vontade, né? A gente ferve de raiva às vezes, mas é isso que a Bíblia diz. É isso que diz a palavra de Deus. E o coração de Deus, agora Paulo expressa aqui, é aquele coração que demonstrava Davi, que foi escolhido por ter um coração, segundo os pensamentos de Deus, de ter cuidado para com as ovelhas, de não considerar pouca coisa as ovelhas. Obviamente, os incrédulos não são ovelhas de Cristo, né? Mas qual o desejo do Senhor? No versículo 4, no nosso capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 3, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E nós, graças a Deus, tivemos esse privilégio de vir ao conhecimento da verdade por graça somente, não por capacidade própria. E hoje oramos pelas autoridades, para que também venham ao conhecimento da verdade, para que também se convertam a Cristo, para que também se tornem ovelhas desse bom pastor, para que Deus seja glorificado nisso. Nós nunca honramos a Deus quando falamos mal de uma autoridade. Pelo contrário, nós desonramos aquele
que colocou autoridade sobre nós. Nós discordamos de Deus. Quando Pilatos fala para o Senhor Jesus: você não sabe que eu tenho autoridade para te condenar ou para te libertar? Ele fala assim: nenhum poder teria sobre mim, se do alto não tivesse sido dado. Nenhum poder teria. Então até o Senhor se sujeitou a uma autoridade ímpia, um tirano, Pôncio Pilatos, mas ele se sujeitou, porque ele sabia que ali estava um homem que Deus havia colocado, dado poder a ele para governar. E assim era o papel dele, como um servo obediente ao Pai, sujeitar-se também àquelas autoridades que tinham sido instituídas por Deus. O versículo 6 fala isso, né? O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Um exemplo ajuda a ilustrar isso. Hoje é muito comum a gente ouvir notícias no Oriente Médio e na África também, de grupos terroristas que sequestram lá dezenas, centenas de pessoas e pedem dinheiro em troca, pedem alguma coisa em troca. Supondo que um governo aceitasse pagar pelo resgate daquelas pessoas, ele mandaria lá, sei lá, $1 milhão para resgatar aquelas 100 pessoas. Mas o que às vezes pode acontecer é que nem todos são resgatados, porque isso realmente acontece, né? Existe um negócio chamado Síndrome de Estocolmo, que é o sequestrado a criar afeição pelo sequestrador. E às vezes acontece de pessoas assim acabarem ou se casando com um sequestrador, ou se convertendo à religião do sequestrador e não querer mais sair de lá. Então foi feita a provisão para resgate de todos, mas nem todos são resgatados. É mais ou menos um exemplo, né, tosco, porém, que ajuda a ilustrar essa diferença entre a provisão que Deus dá, o pagamento do resgate, que foi feito com o sangue de Cristo, e servia para todos, porém só alguns. Tem uma passagem que fala em Isaías, Cristo morreu por todos, eu acho. E tem outra passagem que fala, ele deu a sua vida. Agora estou fazendo confusão. É uma que fala que é por todos e outra que fala que é para salvar alguns. Tem essa distinção, não me lembro agora exatamente os versículos, mas existem essas duas passagens que parecem contradição. Uma é em Coríntios e outra eu acho que é em Isaías. O trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Esse, como o irmão explicou, são aqueles por quem Cristo morreu na cruz e levando ali na cruz as iniquidades sobre o seu corpo. Mas são muitos, não são todos. Agora tem uma em 1 Coríntios também, que fala que ele se deu... 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Eu creio que aqui é no sentido do fim dado à raça adâmica. E no versículo 15, e ele morreu por todos. Então o sacrifício dele realmente provê o suficiente para salvar todos. Mas apenas alguns são justificados pela fé nele. Alguns ou muitos, né? Que não é alguns, mas muitos que fala lá em Isaías 53. Quer aprender mais da Palavra de Deus? Visite meu canal youtube.com/respondidas. Quer levar o Evangelho a mais pessoas? Curta esse vídeo, compartilhe e assine meu canal. Adquira meus livros buscando por Mário Persona em clubedeautores.com.br.